não são muitas as equipes no Brasil que jogam com linha de 5, então nos despendeu um trabalho um pouco mais específico, né? Mas acredito que a gente conseguiu entender bem, interpretar bem o jogo até os 20, 25 minutos. Depois a gente trocou um pouquinho a organização do desequilíbrio tático pelo desequilíbrio técnico, e eu entendi que ali a gente poderia ter um pouquinho mais de interpretação da partida. Mas em um momento a gente deixou de querer marcar forte, de querer ficar com a bola, e isso é um ponto muito positivo do nosso grupo. Com as correções no intervalo, a gente conseguiu, apesar das trocas e da postura um pouco mais ofensiva, que era de se esperar da equipe do Goianésia, a gente teve 1 ou 2 momentos ali de desatenção, onde o Goianésia conseguiu chegar e finalizar, o Tadeu foi muito bem, mas de uma forma geral, acho que a gente foi absoluto aí da partida, pelo menos no controle da maioria das ações. Sobre as questões da bola parada, eu sempre gostei, sou oriundo do futsal, e no futsal a gente aprende e tem o hábito de trabalhar muito bolas paradas, né? Algumas jogadas ensaiadas. Logicamente que a gente vai vendo, fazendo algumas adaptações de bola parada de algumas equipes que a gente vê que conseguem fazer, e hoje deu certo. A gente tem que aproveitar o potencial que o Paulo tem de finalização, e fico feliz que tenha saído, porque isso fortalece a ideia de a gente trabalhar essas questões da bola parada ainda cada vez mais, até porque, como os intervalos de jogos são muito pequenos, né? Agora sim teremos uma semana cheia para trabalhar. Nesses intervalos a gente precisa muito avaliar a questão de posicionamento, vídeo e as bolas paradas, que entram muito bem nesse sentido. Zé Ricardo, boa noite. Caio Monif, da Rádio Difusora de Goiânia. Zé, você começou seu trabalho aqui no Goiás de trás para frente. Primeiro a defesa acertou, o Goiás ainda tem a melhor defesa do campeonato, apenas 2 gols sofridos, e depois uma evolução muito grande no ataque, são 10 gols nos últimos 3 jogos, o melhor ataque da competição, com 15 gols marcados. Qual que é o próximo passo e como manter essa evolução, esse equilíbrio entre ataque e defesa? Bom, uma pergunta interessante, porque na verdade a gente... Antigamente, eu acho, né, se construía um trabalho muito assim, né? A questão da defesa primeiro, depois o ataque. Eu acredito que os trabalhos hoje são feitos de forma um pouco mais integrada, né? Eu acho até que é mais fácil, né? Teoricamente, é mais fácil destruir do que você construir, né? Então, a gente começou o trabalho como a gente entende que deveria ser, no sentido de dar um equilíbrio para a nossa equipe, e eu acho que esse tempo de maturação de um sistema ofensivo é que é um pouquinho diferente, porque depende de tempo e de espaço, né? Não de tempo cronológico, mas o tempo do jogo. Se você erra uma bola no tempo errado, o jogador entra no tempo errado numa entrada em diagonal, você entra impedido. Esse é o tempo que me refiro. E o espaço, onde a gente consegue tentar criar os espaços na defesa do adversário, e esse espaço aparecendo, a gente poder ocupá-los. Então, acho que essa é a diferença entre construir uma boa defesa e construir um bom ataque. Mas eu entendo que uma boa equipe ela tem que ter todos os momentos com bola e sem bola equilibrados. A gente está em busca desse equilíbrio. Então, o próximo passo é a gente equilibrar cada vez mais, e, logicamente, que colocar a nossa equipe em situações que vão aparecer aí na frente. Mata-mata das quartas de finais do Goiano, a Copa Verde, que a primeira fase é um jogo único. Acho que aí está a grande dificuldade, e aí o grande desafio para a gente. Esse próximo passo, acho que vem nesse sentido. Em situações que a equipe precisa vencer ou precisa virar um placar adverso, a gente vê como é que a gente se comporta. Zé, parabéns. André Rodrigues, Band News, Fera do Esporte. Professor, não sei se o senhor se lembra, da sua primeira coletiva, o senhor foi questionado sobre a não aprovação, né, da torcida com relação à sua chegada para o Goiás, né? E aí, engraçado, nada como um dia após o outro, né, e nos últimos jogos o seu trabalho vem sendo muito elogiado aqui no Goiás, não só pela imprensa e também pela torcida, todos reconhecendo isso. Um outro ponto, quando o Goiás anunciou o Paulo Baia, a reserva da Ponte Preta,
E aí o Paulo Baia é artilheiro do campeonato goiano. O Alano ficou, né? Críticas e mais críticas. E o Alano saiu hoje aplaudido aqui do gramado. E você que bancou a permanência do Alano aqui no Goiás. E aí, só para chegar na colocação, Zé, eu, graças a Deus, tenho amigos dentro do Goiás, pessoas que eu tenho relacionamento, conversas. E aí, o ano passado, quando o senhor estava voltando para o futebol brasileiro, nem sei se o Goiás procurou o senhor realmente ou não, eu já ouvi de pessoas do Goiás hoje aqui, que se naquele momento tivesse contratado o Zé Ricardo e não o outro técnico, o Goiás não teria caído para a Série B, mediante o trabalho que você vem apresentando aqui no Goiás até o presente momento. São coisas do futebol ou isso é trabalho, é seriedade do dia a dia? Não só com relação ao Zé Ricardo, com relação também ao Paulo Baia e ao Alano. Boa noite, André. Olha, o futebol, ele permite essas questões, esses aspectos, porque se vive com muita intensidade. Eu respeito muito a torcida, seja o clube que eu estiver, porque eu acho que um clube de futebol, ele só é do tamanho que é por causa da sua torcida, né? Fui treinador de equipes com torcidas gigantes, estou em mais uma equipe, assim, com essa característica, e eu entendo que a dor e a frustração que aconteceu ao final do ano passado criou essa ferida que a gente está tentando cicatrizá-las, né? Não esquecê-la, para a gente olhar e ver onde nós erramos, mas a gente só vai conseguir cicatrizá-las com muito trabalho e que a torcida se sinta representada por nós dentro de campo. Eu acho que não pode faltar empenho, dedicação, comprometimento. Então, esses elogios eu agradeço, mas entendo também que uma sequência que não seja de resultados positivos vai trazer à tona tudo isso, né? Então, muito pé no chão. A nossa equipe é uma característica de equipe que trabalha bastante e isso eu não posso me queixar, pelo contrário, vou para o CT todo dia de manhã com muita expectativa de fazer um treino cada vez melhor, uma sequência cada vez melhor. Hoje, dando treino junto com meus auxiliares para o pessoal que não veio para o jogo, os não relacionados, eu tive a certeza que a gente estava no caminho certo, porque foi de um empenho, de um comprometimento muito grande, junto com os meninos dos juniores, que cada vez mais estão à vontade, essa é a nossa ideia de estar no dia a dia. Amanhã teremos outro encontro com eles, e é isso que me dá a certeza que a gente está no caminho certo. Se a gente vai conseguir os objetivos, esse é o trajeto que a gente quer chegar, mas o futebol a gente não tem a certeza de muitas coisas, a não ser daquilo que você controla. Agora, resultado, às vezes, a gente não vai conseguir controlar porque tem um adversário ali na frente, e as dificuldades tendem a aumentar. Então, pés no chão, continuar trabalhando com muita humildade, sempre buscando respeitar o adversário que for na nossa frente, mas querendo implementar uma característica e uma forma de jogar onde a nossa torcida se sinta representada. Eu acho que com isso a gente vai ganhar o respeito da torcida, da imprensa, da direção e principalmente dos nossos atletas, e acreditar daquilo que a gente está propondo para ele. A jogada ensaiada que o seu companheiro comentou agora há pouco, só saiu porque eles acreditavam que naquela jogada ali poderia sair. Então o movimento foi feito e deu certo. Acho que isso reforça o nosso dia a dia e amanhã à tarde a gente está de volta buscando mais crescimento ainda, uma melhor apresentação contra o Iporá. Zé, boa noite. Gustavo Ramos, Rádio Bandeirantes. Na entrevista pós-jogo da última rodada, a goleada do Goiás contra a Jataiense, você já havia comentado ali que existia a possibilidade de fazer trocas no sistema defensivo e hoje a gente percebeu ali o Diego Caito. Sei que o treinador do futebol brasileiro gosta de fazer uma avaliação do elenco como um todo, mas eu gostaria que você falasse sobre o desempenho do Caito hoje, se foi satisfatório ao seu ver, e também sobre essa situação de jogos quarta domingo, se nessa reta final de campeonato goiano mais jogadores podem ter minutagens no seu time. Bom, como eu venho falando com todos os atletas que a gente tem trazido para treinar com a gente, né, do Sub-20. A oportunidade ela vai ser dada desde que haja uma compreensão daquilo que a gente esteja pedindo e que haja um merecimento. Não é simplesmente porque é da categoria juniores que a gente tem que colocar para jogar. Acho que o jogador tem sim que sentir o gosto de jogar, mas, poxa, mereci aquela oportunidade, mereci jogar.
merecia estar aqui treinando como profissional. Se a gente facilitar isso para eles, eles vão criar uma certa um pensamento que a qualquer momento pode jogar e eles não fazem, mesmo sem fazer, sem merecer. Não tem rodízio, não tem agora é a vez de fulano jogar ou Beltrano jogar, não tem isso. Tem sim o nosso dia a dia, a gente está com as nossas avaliações todas em dia também, com a fisiologia, com a preparação física, e a partir daí a gente entender o que é melhor. Então, o Diego mereceu estar em campo, ele vem treinando. Confesso, quando a gente chegou no Goiás, tinha expectativa sobre ele, porque as pessoas tinham falado muito bem dele. Eu acho que ele não fez uma Copa São Paulo no nível que poderia fazer, e isso eu já falei para ele, por isso que falo aqui com vocês. Mas também não vou ficar com a avaliação apenas de 2, 3 partidas que foi da Copa São Paulo. Então, o dia a dia de treinamento, a gente trouxe ele para trabalhar e conseguiu evoluir, mostrar que tinha condição, e hoje não tive receio nenhum de colocá-lo para jogar. E, como eu falei também, a gente sempre em busca de evoluir e crescer no nosso elenco. A gente sabe que a temporada é muito difícil, mas a gente não vai trazer um outro atleta por trazer, se a gente tiver as soluções caseiras. Então, tomara que cada tempo que passe, cada ano que passe, a gente terminar esse ano com nossos objetivos concluídos e que no ano que vem o Goiás não precise trazer 16, 18 jogadores. Que ele seja pontual naqueles atletas que vão trazer e, tenha soluções caseiras também. Essa é a nossa ideia. Zé, Edson Júnior da Rádio CBN. Você tem a defesa menos vazada, melhor ataque, um único invicto, líder do campeonato e agora também completou com artilheiro. Você já vê o Goiás como preparado para os momentos decisivos, não só agora, para essa primeira fase, mas para os momentos decisivos, mata-mata, Copa do Brasil? E queria que você pudesse também avaliar o adversário já do próximo domingo, que é o Iporá, que vem bem desesperado aí com relação ao rebaixamento. Olha, sinceramente, acho que não. A gente precisa entender o momento, mas valorizar essa sequência de jogos sem perder, sem dúvida nenhuma, não é fácil. Mas entender também que as dificuldades elas tendem a aumentar ali na frente. E a gente precisa continuar trabalhando para evoluir. Como diz um grande mestre que eu tive o prazer de trabalhar no futebol, os sinais são positivos. Isso que nos dá a certeza da gente estar caminhando, né? Mas precisamos continuar com os pés no chão. A nossa equipe, volto a dizer, nossa característica como elenco é um elenco muito trabalhador e a gente não pode perder essa essência. Essa é a essência do Goiás. Sobre o Iporá, fizemos um jogo treino com eles, o único jogo treino que tivemos a possibilidade. Houveram muitas modificações, inclusive no comando técnico da equipe. Logicamente, a gente vai tentar aproveitar a situação que eles estão na competição, porque eles também não podem jogar só para não perder aqui, eles vão ter que jogar, vão ter que sair para tentar pontuar, e isso pode nos dar para a gente espaço que a gente necessita para poder conseguir mais 3 pontos. Muito respeito, vamos fazer todo o tratamento que nós fizemos com todas as equipes até agora, a gente vai ter também com o Iporá, mas eu sinceramente espero que a gente se imponha por estar jogando em casa, por ser uma equipe que pensa muito grande na competição e no ano. A gente tem que tentar se impor, mas cuidando muito de todos os pontos que uma partida merece. Humberto Castro, aqui da PUC TV. Os colegas já destacaram bem sobre o Goiás, a campanha, o jogo. Eu queria te fazer uma pergunta, Zé, até para fechar aqui essa coletiva. Fora desse contexto, estou fazendo uma matéria especial sobre o momento do futebol brasileiro. No último domingo, não conseguimos vaga nas Olimpíadas, não estamos bem nas eliminatórias, colecionando resultados negativos. Na sua visão, um técnico próximo da CBF, dos times do Rio, né, e dos principais times do futebol brasileiro que já dirigiu, o que está faltando para o Brasil voltar a ser respeitado e ter grandes resultados? Excelente pergunta, eu acho que é bem pertinente para o momento. O problema do Brasil, ao meu modo de ver, com toda humildade, quem sou eu para dizer qual é o caminho que o Brasil tem que tomar? Apenas como um ator que está dentro do campo, dentro das 4 linhas, posso dizer que
eu acredito que o nosso problema passa a ser muito mais estrutural do que qualquer outra coisa, né? Vou falar aqui o que eu já falei em algumas entrevistas, e fico bem tranquilo em relação ao que pode representar essa minha opinião. Acho que o Brasil errou, a CBF errou, no momento em que, 1 ano e pouco, quase 2 anos antes da última Copa do Mundo, o nosso treinador falou que seria a despedida dele, a Copa do Mundo, o Tite, que para mim é uma referência. A partir daquele momento, a CBF já tinha que ter o seu substituto, que para mim estava muito claro, estava dentro da CBF, se chama André Jardine, que conhecia o elenco, que fez a transição, foi campeão olímpico, e teve quase, se eu não me engano, 7 jogadores dessa equipe campeã olímpica inscritos na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo. Ali, para mim, a CBF tinha que ter tomado de forma bem firme a decisão. André acompanha o Tite, faz a Copa do Mundo, e a partir do momento que acaba a Copa do Mundo, a transição estava feita, com metade dos jogadores, quase metade dos jogadores com idade muito jovem ainda, essa transição seria automática. Copa do Mundo é uma competição muito particular. O último campeão olímpico nunca tinha pego, o último campeão mundial nunca tinha pego uma equipe para trabalhar, e sim conhecia os bastidores da Federação Argentina de Futebol, que é o Scaloni. Então, assim, estruturalmente as coisas precisam estar muito claras. Para nós, treinadores, é um pouco confuso. Perdemos 1 ano, praticamente, nessa celeuma, né? Traz o treinador de fora, fica treinador de dentro. Trouxemos o Fernando, que para mim é outra referência no futebol brasileiro, com a cara de futebol brasileiro. Depois de 6 ou 7 jogos, se troca novamente. E isso aí me parece que a gente está sem caminho, né? Então, estruturalmente, eu acho que precisa dar tranquilidade a quem está lá. Agora é o ótimo professor Dorival Júnior. Tomara que a gente dê todas as condições para eles. Lógico que é uma pressão muito grande. O Brasil continua sendo uma equipe que mais exporta jogador. Em todas as grandes equipes, tirando uma ou outra equipe, nós continuamos tendo jogadores brasileiros, mas sem uma questão estrutural, a gente fica correndo em círculos. Eu acho que as nossas soluções estão dentro de casa, é a minha opinião. Nunca, na história da Copa do Mundo, houve uma seleção que teve um treinador estrangeiro campeão. Nunca. Então, e nós, todas as vezes que chegamos ao final e ganhamos, também foram com nossos treinadores locais. Então, a nossa solução está em casa, só que a gente precisa organizar a estrutura e dar condição e dar confiança para que esse trabalho continue perpetuando. Perfeito. Aí o técnico Zé Ricardo, do Papo dos Técnicos, Thiago Menezes, Moisés Vinícius, o Momento Vedacil de Goiás para o Brasil. A máquina parou, precisou consertar. Pedacinho entra em campo, tá resolvido, rapá. Bomba, comando, mangueira, conexão. O Vedacil na jogada, é só ligar que tá na mão. Serviço do bom, solução em vedação. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Componentes hidráulicos é na Vedacil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Dos técnicos. Thiago Menezes. Fala, família, boa noite pra você que tá ligado aqui no canal